Em condições de poder continuar. Portanto, eu agradeço uma vez mais à Senhora Secretária de Estado a disponibilidade, incluindo a disponibilidade de ter mudado esta data da reunião que ainda procuramos fazer, mas tal não foi possível, mas agradeço-lhe a boa colaboração e dou-lhe imediatamente a palavra. Vamos aplicar a nossa grelha habitual para estas audições, que é uma grelha, portanto, que compreende 3 rondas. A primeira de 6 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta direta do membro do Governo, a segunda com 4 e a terceira com 2 minutos, sendo que, nestas 2 últimas rondas, a resposta é dada no final ao conjunto das perguntas. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra. Secretária de Estado tem 10 minutos para... Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Amanhã, provavelmente, voltamos a encontrar-nos também ali no hemiciclo. Desta vez para vos fazer o tradicional debriefing sobre o último Conselho Europeu, que se realizou, mais uma vez, por videoconferência e teve lugar nos dias 25 e 26 de fevereiro. Foram abordados 2 blocos de assuntos, primeiro a questão da pandemia e a questão da saúde e depois, no segundo dia, as relações externas na área da segurança e defesa e da vizinhança sul. Em relação à primeira parte, em relação à questão da pandemia, os líderes manifestaram um amplo apoio à abordagem conjunta da União Europeia e reforçaram a ideia de que continuarão a colaborar e a coordenar a sua ação para combater a pandemia Covid-19, tomando todas as medidas necessárias. Do debate resultou também a ideia de que a situação é grave. A situação continua grave na Europa, sobretudo difícil por causa das novas variantes que representam novos desafios. Foi referido que, de acordo com o relatório publicado pelo ECDC dias antes da realização do Conselho, a variante britânica já se encontrava espalhada em todos os Estados-membros da União Europeia. A variante sul-africana estava presente em 16 Estados-membros, a variante brasileira em 5 Estados-membros e este número é possível que se tenha alargado até ao dia de hoje. E, portanto, isto é preocupante e é também preocupante o facto de haver alguma disparidade entre a capacidade dos Estados-membros para fazerem a sequenciação do genoma e, portanto, sabermos em que ponto é que estamos com estas novas variantes a circular no quadro europeu. E, portanto, a conclusão foi muito clara. Temos que fazer 2 coisas de imediato. A primeira é manter as restrições rigorosas que temos tido e manter, portanto, os sistemas que os países têm encontrado de confinamento e as restrições de viagem na medida do possível e, em segundo lugar, acelerar o fornecimento e a distribuição das vacinas e os processos de vacinação em todos os Estados-membros. Em relação a esta primeira questão das vacinas, como sabem, há 3 vacinas que estão autorizadas neste momento. Temos a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna e a vacina AstraZeneca. São as 3 vacinas que estão autorizadas e, neste momento, trata-se de conseguir, primeiro, que todas as farmacêuticas cumpram rigorosamente os contratos. Este é um ponto fundamental, sublinhado por todos os líderes. Segundo, que se construa na Europa, de forma acelerada e usando todos os meios disponíveis, a capacidade para produzir mais vacinas de forma eficiente. E usando as disponibilidades dos diferentes Estados-membros para, quer o processo de fabricação dos ingredientes de vacina, quer para a fabricação dos envases da vacina, quer todos os elementos que tenham a ver com a distribuição da mesma, sejam as seringas, sejam outros aspectos que sejam necessários, as agulhas, para que todo esse processo se faça de forma mais rápida e mais eficiente. Portanto, este foi um ponto fundamental. E para isso, a União Europeia, a Comissão, criou uma estrutura de trabalho, chamemos-lhe uma task force, para
eliminar os estrangulamentos na produção atual, ajustar a produção das vacinas às variantes do coronavírus, trabalhar num plano estrutural para uma resposta mais rápida a estes riscos biológicos e criar, portanto, todas as condições para que haja esta cooperação a nível das indústrias e dos diferentes Estados-membros, e aí é de destacar a fábrica da Zendal Biofabri em Paredes de Coura, que poderá, do lado português, ajudar neste esforço de produção dos componentes da vacina Novavax. Por outro lado, dois outros aspectos. É preciso continuar a trabalhar em tudo o que tem a ver com a investigação destas novas variantes. Precisamos de fazer mais sequenciação dos vírus e precisamos, portanto, de agilizar as respostas das vacinas e a adequação das vacinas às mutações, e para isso foi criado aquele que se chama Incubator Era, portanto, uma incubadora da Health Emergency Research Agency para começar a trabalhar de imediato. Outro ponto importante tem a ver, que já referi, que tem a ver com os prazos e as entregas contratuais das vacinas em produção, que foi a instauração deste mecanismo de controle de exportações de vacinas que foi criado pela Comissão Europeia. Este mecanismo de controle tem fundamentalmente o objetivo de aclarar o que é que está a ser feito, o que é que as empresas farmacêuticas estão a fazer a nível da União. Quantas vacinas estão a produzir, quantas vacinas estão a exportar, quantas vacinas ficam no quadro da União. Para que tudo isto seja feito em plena transparência e para que haja aqui uma adequação, ou seja, há empresas que estão a cumprir os seus contratos, podem fazer as suas exportações. Empresas que não estão a cumprir os contratos, precisamos de saber que medidas é que se podem tomar em relação a essas mesmas empresas. Finalmente, outro ponto importante de tudo isto foi a questão de um certificado, a ideia de haver um documento que ajude os mecanismos de mobilidade no quadro da União Europeia. E aqui fala-se do que pode ser um certificado, chamemos-lhe uma abordagem comum para um certificado de imunização. Não é um certificado de vacina, é um certificado de imunização. E a Comissão Europeia, os líderes assim o pediram, começará agora a discutir o que pode ser um instrumento legislativo sobre esta matéria. Instrumento legislativo, ou seja, isto vai ter que haver uma proposta do lado da Comissão, vai ter que ser discutido no Conselho e discutido com o Parlamento Europeu. Vamos ver quanto tempo é que demora. Vai ser uma coisa que exige um grande esforço da parte de todos, mas dá segurança jurídica, não há dúvida, porque quando todos sabemos que as recomendações depois, às vezes, não produzem os efeitos que são desejáveis. A ideia de ter um instrumento jurídico onde se diz o que é que tem que estar neste certificado é muito importante, porque o certificado deverá dizer, por exemplo, e isso é o que vai estar agora em debate, a pessoa X teve a primeira dose da vacina, ou a pessoa X teve a primeira e a segunda dose da vacina. Que vacina? Em que data? Poderá dizer também que esta pessoa teve a doença e está, neste momento, imune. Durante quanto tempo? Temos que ver, que também não se sabe. Esta pessoa tem um teste antigénico, esta pessoa fez um teste e já está também imunizada. Portanto, são todos estes elementos em conjunto que têm que ser analisados neste, que poderá ser um certificado que será digital e que tem que ser utilizado com facilidade pelas pessoas que o solicitem. O último ponto desta discussão e deste debate sobre as vacinas foi sobre a solidariedade com os países terceiros, na base desta ideia fundamental de que ninguém estará seguro enquanto não estivermos todos seguros. E, portanto, trata-se aqui de um trabalho de solidariedade, mas também de um trabalho de interesse próprio, porque seguramente a União Europeia e os seus cidadãos não estarão livres do vírus enquanto ele andar a circular por outras regiões do mundo, nomeadamente aquelas que nos estão mais próximas. E, portanto, os líderes falaram da necessidade de aclarar e de
pôr efetivamente em funcionamento este mecanismo de partilha das vacinas da União Europeia e o mecanismo COVAX. Depois os líderes falaram, já numa perspectiva de futuro, o que fazer com as políticas de saúde. E aqui foi basicamente, as orientações vêm no sentido de uma maior coordenação da União Europeia em termos da preparação e da prevenção de pandemias, melhoria dos instrumentos de resposta, meio para garantir a todos os Estados-membros quantidades suficientes de vacinas ou de medicamentos necessários, melhor utilização dos dados e dos megadados, das tecnologias digitais no domínio da investigação médica e, portanto, espera-se que este programa, ou pelo menos no quadro do programa União para a Saúde, que tem aquele financiamento que acabou por ficar em 5,1 mil milhões de euros no quadro do Next Generation, que possa efetivamente ser um programa que reforce a capacidade da União Europeia de trabalhar nestas matérias, sem alterar os tratados, sempre no sentido de que a política de saúde é uma política dos Estados-membros. Portanto, há aqui uma matéria de subsidiariedade importante. No segundo dia, no segundo dia, foi muito importante falar sobre segurança e defesa. É a primeira vez que os Estados-membros o faziam, que os líderes o faziam desde 2018. Aqui registou-se a presença do secretário-geral da NATO na videoconferência, sublinhada a necessidade de complementaridade em tudo o que a União Europeia está a fazer na área da segurança e defesa com aquilo que a NATO está a fazer. Foi analisada o que pode ser a reação da nova administração Biden em relação a estas matérias, a importância de trabalhar na área do multilateralismo e de estreitar este diálogo sobre segurança e defesa no domínio transatlântico. O alto-representante Josep Borrell explicou o que está a fazer no quadro do novo trabalho sobre a bússola estratégica na área de segurança e defesa, que deverá estar aprovada em março de 2022. Uma última palavra, Sr. Presidente, se me permite, sobre vizinhança sul, que foi o último aspecto debatido. Aqui houve intervenções bastante fortes no sentido de destacar a importância dos nossos vizinhos do sul, do Mediterrâneo, a importância de realmente trabalhar com eles em áreas que sejam concretas, para lá das palavras, criar uma nova agenda para o Mediterrâneo, uma nova aliança baseada em projetos concretos na área do clima, digital, da energia, do turismo, da economia azul, criar um esquema institucional de cimeiras com os líderes dos 5 países do outro lado, que se aproxime a nossa vizinhança sul à parceria oriental e houve elementos muito interessantes que eu depois poderei dizer de reflexão do próprio Josep Borrell sobre o que nos aproxima e o que nos separa dos nossos vizinhos sul. Portanto, e esta foi, digamos, fechou o Conselho Europeu com estes 4 grandes temas: pandemia, saúde, segurança e defesa e vizinhança sul. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então dar início ao debate. Darei em primeiro lugar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Rita Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sras. Deputados, Sra. Secretária de Estado, e começar por lhe agradecer a sua presença aqui hoje e as explicações também que nos trouxe sobre este Conselho Europeu que decorreu durante o dia 25 e 26 de fevereiro. Queria também apresentar as minhas desculpas pelo atraso aqui na chegada a esta Comissão e por também não ter ouvido desde o início as palavras da Sra. Secretária de Estado e, portanto, também deixo já aqui mais uma vez as minhas desculpas porque provavelmente vou repetir e provavelmente vou-lhe fazer algumas questões que a Sra. Secretária de Estado já teve a oportunidade de responder. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa, no final deste Conselho Europeu, fez referência à elaboração de uma espécie de livro de boas práticas sobre as lições aprendidas durante esta crise. Também hoje, numa declaração escrita, o Sr. Presidente da República destaca a importância dos ensinamentos a tirar com os tempos em que vivemos.
E uma das maiores lições que podemos retirar será, sem dúvida, a da solidariedade e a da cooperação. Será a lição de que temos de nos capacitar que todos juntos seremos sempre mais fortes, mais determinados, mais comprometidos com a verdade e com o futuro, mas, acima de tudo, também mais comprometidos com os valores da Europa. Tive a oportunidade de ler as conclusões do Conselho, em que se destacaram os principais temas abordados no primeiro dia desta reunião. A Sra. Secretária de Estado também já os destacou aqui hoje. E, naturalmente, como não podia deixar de ser, estas questões estão praticamente todas relacionadas com a pandemia provocada pela doença do Covid-19. Passado um ano em que tudo isto começou, e faz hoje precisamente um ano que foram diagnosticados os 2 primeiros casos em Portugal, e depois de toda a tragédia que o mundo vivenciou neste último ano, chegamos ao momento de podermos ter alguma esperança e de podermos sonhar aqui com alguma retoma daquilo que é as nossas vidas normais, digamos assim, e essa esperança apareceu pela forma de uma vacina. É normal que esta pandemia se tenha tornado o tema central das nossas vidas nos últimos meses, uma vez que as mesmas mudaram radicalmente com ela, e obviamente também foi este o tema central deste primeiro dia. Tanto ao nível da produção, distribuição e administração das vacinas a nível europeu, sobre as novas variantes do vírus, as restrições à circulação, os certificados de imunização ou os passaportes. Penso que o nome ainda não está consensualizado, mas também o nome se calhar é o menos importante aqui, e a questão da solidariedade internacional foram os tópicos discutidos por estes 27 Estados-membros. Relativamente à vacinação, a principal preocupação de todos nós é garantir a capacidade de produção em massa e as cadeias de distribuição da vacina por todos os Estados da União, por um lado, e também a sua administração em massa, por outro. Assegurar o cumprimento dos contratos por parte das farmacêuticas, e coloco-lhe aqui também a primeira questão, Sra. Secretária de Estado. Sabemos que a Pfizer estava com algum atraso na sua produção, uma vez que teve que parar as linhas de produção também para aumentar as mesmas. A AstraZeneca não conseguiu fazer as entregas, ou diz que não consegue fazer as entregas com as quais se comprometeu, e gostaríamos assim de saber o ponto de situação relativamente a este todo o processo de operacionalização destas vacinas. Uma vez que isto está a atrasar o plano de vacinação europeu e, como também sabemos, está a causar algum desconforto e alguma também desconfiança por parte dos líderes dos 27 Estados-membros. Sabemos também que a vacina da Johnson & Johnson está prestes a ser aprovada pela EMA. Gostaria também de saber para quando a sua distribuição em grande escala aos Estados-membros, fala-se em abril. Ainda por cima, esta vacina tem a vantagem sobre as suas concorrentes, uma vez que é de uma dosagem só única, e o seu armazenamento também é de mais fácil, não é tão exigente como os anteriores. No que diz respeito às novas variantes, e uma vez que não conseguimos prever quando, quantas e como é que vão aparecer, torna-se também fundamental identificar o mais rápido possível essas variantes, para também atuarmos mais cedo e podermos adaptar estas vacinas a todas as variantes. Gostava também de saber quais as medidas estão a ser tomadas relativamente a esta matéria. O processo de vacinação de toda a população é fundamental para a retoma da circulação nos Estados-membros. Hoje existem um conjunto de restrições impostas pelo medo e pela necessidade de cada Estado de se proteger e também de proteger os seus, e apesar de existir um entendimento comum sobre esta circulação de pessoas, tem vindo a público alguma informação sobre a quebra desse entendimento por parte de alguns Estados. Gostaria, por isso, também de saber qual a posição de Portugal, e enquanto também tendo a presidência do Conselho Europeu, sobre esta questão, e se a mesma foi debatida neste Conselho. Esta questão prende-se também, como também já aqui foi dito pela Sra. Secretária de Estado, com o célebre tema dos certificados europeus de saúde ou de imunização, e questiono também a Sra. Secretária de Estado se eles vão mesmo avançar, pelos vistos vão, qual a opinião de Portugal sobre a utilidade dos mesmos e como é que a União Europeia vai resolver juridicamente esta restrição à livre circulação de pessoas no espaço Schengen. Para terminar, e porque só estaremos todos seguros também quando o vírus deixar de ter a capacidade de nos enclausurar e também de restringir a nossa vivência em comunidade, ou seja, quando uma grande parte da população mundial estiver protegida, torna-se imperativo ajudar os países que têm mais dificuldade em aceder às vacinas. Por isso, a entrega do primeiro lote de vacinas ao Ghana, financiado pela COVAX, é um enorme significado e abre aqui uma janela de esperança, não só relativamente a este combate pandémico, mas também relativamente à solidariedade e à entreajuda entre os mais ricos e os mais pobres. Também sabemos que 75% das vacinas mundiais estão concentradas em apenas 10 países. A desigualdade, de facto, no acesso às vacinas é uma realidade preocupante e parafraseio aqui o nosso secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, quando este diz: neste momento a igualdade na vacinação é o maior teste moral que a comunidade global enfrenta. A COVAX também é financiada pela União Europeia e pelos Estados-membros, irá
continuar a trabalhar, e bem, num mecanismo de partilha de vacinas a todos que necessitam. E, nesse sentido, outra questão que lhe deixo aqui é se os Estados-membros irão todos ajudar em bloco os 27 ou cada um por si, ou seja, se é no modo concertado ou não. Isto também porque sabemos, penso eu que terá sido indicado pela Sra. Ministra da Saúde, que Portugal irá adquirir um lote de 38 milhões de vacinas e, obviamente, nós não somos 38 milhões de portugueses. Portanto, de que modo é que esta partilha irá ser feita com os Estados que mais precisam? Mais uma vez, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada e obrigada a todos. Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra de imediato à Sra. Secretária de Estado para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, a Sra. Deputada Rita Madeira. Em relação às distribuições das vacinas, a Presidente da Comissão Europeia referiu que, neste momento, portanto, até ao fim de fevereiro, foram distribuídas 51,1 milhões de doses de vacinas. Foram administradas 29,17 milhões de doses. Isto significa que temos uma taxa de vacinação de cerca de 8% do total da população adulta da União Europeia. Portanto, uma população adulta anda à volta dos 365 milhões de pessoas, portanto, população com mais de 18 anos, e nós, portanto, a União Europeia tem o objetivo de vacinar 255 milhões de pessoas até ao final do verão, portanto, 70% da população adulta. Portanto, o que aconteceu neste momento é que as vacinas têm sido distribuídas, alguns países estão a guardar algumas das doses para garantirem que fazem uma imunização total, ou seja, não querem fazer apenas a aplicação de uma vacina, querem fazer a aplicação das 2 doses, porque só isso é que vai garantir, efetivamente, a imunidade, e, portanto, há aqui uma desfasagem entre as vacinas que estão a ser distribuídas e aquelas que estão a ser administradas, por causa da desfasagem de tempo de administração da segunda dose da vacina. Diz também a Comissão Europeia que a previsão da entrega cumulativa das vacinas, neste momento, entre a Pfizer, a AstraZeneca e a Moderna e a vacina da Johnson & Johnson, que será, em princípio, espera-se, será autorizada pela EMA no dia 11 de março e entrará em produção e em distribuição imediata. No entanto, prevê-se que a entrada no mercado em grande escala só seja feita a partir de abril. E, portanto, a previsão da entrega é, neste primeiro trimestre, cerca de 100 milhões de doses, no segundo trimestre, 600 milhões de doses, dos quais 360 já estão confirmadas, e no terceiro trimestre, 1.100 milhões de doses, ou seja, o que é que isto significa? Que, aos poucos, a União Europeia, as farmacêuticas nas quais a Comissão Europeia está a adquirir as vacinas, estão com uma capacidade de produzir que vai ser exponencial. Portanto, o início foi difícil, o momento inicial da produção foi difícil, mas a partir de agora as coisas tenderão a melhorar, porque as fábricas se adaptaram, porque há esta capacidade de produção conjunta, porque há esta cooperação entre diferentes farmacêuticas para produzirem a vacina. E, portanto, isto dá-nos mais esperança de que as coisas possam efetivamente avançar. A senhora deputada perguntava-nos dos problemas. Efetivamente, a Pfizer houve um tempo em que teve que parar a sua produção porque estava a alargar uma das suas unidades produtivas, mas já está em plena produção e não houve atrasos significativos na entrega das suas vacinas. A Moderna também não. A AstraZeneca tem tido mais problemas na entrega das vacinas ou na entrega daquelas que se esperava que viessem a ser produzidas. Espera-se também que em breve as vacinas Novavax e CureVac possam estar também vir a ser adotadas pela Agência Europeia do Medicamento.
Portanto, este é o panorama das vacinas, é basicamente este. Quanto aos certificados de imunização, já tive a oportunidade de dizer em que momento é que estamos. Os líderes pediram à Comissão Europeia que olhasse para esta matéria, que propusesse um instrumento coordenado para esta questão, que sirva. Para que é que esse instrumento vai servir? Depois compete aos Estados-membros decidir. A ideia é ter um instrumento onde se especifique o que é que tem que estar nos certificados. As datas, o tipo de vacina, o tipo de teste que foi feito, quais são os elementos fundamentais que têm que estar nesse certificado. Depois, o que os Estados-membros decidem fazer com esse certificado é uma decisão que cada um tomará. O objetivo é facilitar, obviamente, as deslocações. É natural que assim seja. Mas a ideia aqui também, e temos que ter em conta vários elementos. Primeiro elemento, a vacina não é obrigatória, a vacina é voluntária. A pessoa que toma a vacina ou a pessoa que decide não tomar a vacina não pode ser penalizado por isso. E, portanto, a ideia de introduzir estes outros elementos adicionais. Já esteve doente? Isso produz imunidade. Tem um teste sorológico que lhe permita testar que também está imune? Muito bem. Outro aspecto importante é o de que o processo de vacinação vai demorar. Portanto, também não podemos pretender que todas as pessoas tenham a vacina como gostariam, se calhar, neste momento. Há um tema interessante que é assegurar que, para se viajar, se facilita esse processo. A pessoa tem a vacina, mas imaginemos uma pessoa agora, só uma pessoa com mais de 80 anos é que poderia viajar. O seu neto não podia, mas se o neto mostrar que teve a doença ou que tem um teste negativo, também pode fazê-lo. Portanto, é esta complementaridade que se busca aqui. Portanto, alargar e discriminar o menos possível, discriminar nada, fazer com que todos possam, na medida do possível, participar nesta possibilidade de poder viajar mais facilmente. Depois posso falar um bocadinho sobre a ERA e sobre o que está a ser feito em termos de investigação para encontrar as variantes do vírus, mas deixaria depois, talvez, em alguma segunda pergunta. Muito obrigada. Certamente, Sr. Secretário de Estado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PSD intervir e dou assim a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques. Peço desculpa, não tinha percebido. Pensei que era para se inscrever para o momento próprio. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, peço desculpa. É que às 5 horas começou uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito aos incêndios de Pedrógão. É a apresentação do relatório preliminar. Eu terei que estar presente. Era para pedir desculpa à Sra. Secretária de Estado. Ouvi com atenção até agora a audição e, obviamente, depois ouvirei o resto. E pedir também desculpa ao Sr. Presidente e licença que vou ter que me ausentar. Muito obrigado. Deputado, peço desculpa de não ter percebido o seu sinal, mas agradeço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todas as colegas, a todos os colegas. Uma saudação especial para a Sra. Secretária de Estado. É sempre um gosto tê-la aqui na nossa Comissão de Assuntos Europeus. Para mim é particularmente... estou particularmente satisfeito de estar aqui hoje. Há 3 meses que já não vinha a uma reunião presencial desta Comissão. E por isso é com particular agrado que estou aqui hoje e que participo nesta audição à Sra. Secretária de Estado. Permita-me que volte de novo à questão do certificado de imunização ou do passaporte digital, ou como se queira chamar, não é isso o mais relevante. Acho que é de facto importante nós trabalharmos esta matéria, porque é crucial nós tratarmos de melhorar a mobilidade no seio da União Europeia. Nós não nos podemos esquecer que a liberdade de circulação é um dos valores primaciais
da União Europeia, é um dos valores que está subjacente ao funcionamento do mercado, do grande mercado interno, e sabemos como a pandemia tem impactado muito negativamente esta liberdade de circulação, que é fundamental para a União Europeia. E para uma região como aquela que eu represento, a mobilidade é essencial, porque sem mobilidade nós não temos turismo. Nós temos uma economia neste momento na Madeira que está bastante truncada. Temos 80% da capacidade de alojamento turístico inativa, inoperacional. O ano passado o impacto da pandemia na nossa economia foi de cerca de 20%, uma contração brutal do nosso produto interno bruto, cerca de 20%. Ou seja, num ano, 1/5 da nossa riqueza eclipsou-se, esfumou-se. E pelo andar da carruagem no ano 2021 temos uma situação que é igualmente problemática. Este ano começou da pior maneira, com a segunda e a terceira vaga, e de facto é com muita preocupação que nós olhamos para estas restrições à mobilidade. Nós até tentámos na Madeira criar um sistema que teve o seu pioneirismo, criamos um regime de testes à chegada que tem funcionado muito bem, mas que hoje é mais uma medida sanitária do que uma medida de incentivo à circulação, como era aquela que estava subjacente quando ele foi desenhado, no sentido de fazer com que a Madeira pudesse sofrer o menos possível com as restrições à mobilidade. Daí que eu insisto na importância de trabalharmos a sério nesta matéria. Vejo que isto vai ser um caminho demorado. A iniciativa legislativa será apresentada agora em março. Prevê-se um prazo de 3 meses até que possamos chegar a entendimentos mínimos. É uma matéria controversa. Há aqui questões que se levantam que são problemáticas, a começar na proteção de dados, mas também mas também que continua em questões de dúvida sobre como é que será que uma pessoa vacinada poderá transmitir o vírus? Há essa dúvida ainda. Há também as questões ligadas ao tempo de imunidade, por quanto tempo é que alguém infectado estará imune. Eu que falo por menos já tenho um atestado de imunidade que vale pelo menos por 3 meses, uma vez que já contraí também o raio do vírus, e tenho agora 3 meses de dispensa de fazer testes quando volto à minha terra, porque cada vez que chegava à minha terra tinha que levar com zaragatoas pela garganta e pelas narinas acima. Bom, agora pelo menos nos próximos 3 meses estou dispensado disso, mas o que é certo é que todas estas situações são de facto problemáticas, mas isso não nos deve impedir de trabalhar a sério nesta matéria para que a liberdade de circulação possa ser restabelecida, para que possam ser evitadas medidas unilaterais que têm sido tomadas e que estão neste momento ainda em vigor. Há 6 países que tomaram medidas unilaterais de uma forma não coordenada, de restrição de acesso nas suas fronteiras. Isto de facto contraria todo o espírito de Schengen e é uma situação que é verdadeiramente insustentável. É certo que eu tenho a consciência que só que se calhar com uma vacinação em larga escala é que nós vamos retomar alguma normalidade, como também só após uma situação dessas é que regiões turísticas como a Madeira poderão almejar terem algum dos seus fluxos turísticos restabelecidos. E espera-se que isso possa ocorrer quanto antes, daí a importância da aceleração da vacinação, e nós também ficamos bastante preocupados com os atrasos que têm ocorrido na Europa. Enquanto não tivermos uma população, uma faixa significativa da população vacinada, nós não vamos ter uma perspectiva de fluxos turísticos que voltem à normalidade.
e daí que traga de novo esta questão para consciencializar a Sra. Secretária de Estado da importância desta matéria. Por último, gostaria de aproveitar a sua presença aqui para colocar muito rapidamente algumas questões que nem têm a ver com o Conselho. Refiro-me à questão do Plano de Recuperação e Resiliência. Nós fomos pioneiros a apresentar o plano. Qual foi o feedback que tivemos da União, da apresentação desse plano por parte da Comissão Europeia? Esse feedback foi incorporado agora no programa que está em auscultação pública, que terminou agora e que vai ser apresentado. Era uma dúvida que tinha e que gostaria muito que a Sra. Secretária de Estado nos pudesse elucidar. Um ponto de situação relativamente à ratificação da decisão de recursos próprios, que é fundamental para que tenhamos o financiamento que é decisivo para financiar os planos de recuperação europeus. Como é que estamos com este processo de ratificação? Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito breve. Há apenas 7 países que o fizeram até agora, ainda há muito caminho para andar. O Governo está empenhado, está a sensibilizar aqueles países que ainda não o fizeram para que o façam mais rapidamente. E por fim, Convenção sobre o futuro da Europa, Sra. Secretária de Estado, quando é que temos acordo para a declaração conjunta? Parece que está a ser um parte difícil de chegar a acordo. Quando é que temos essa declaração? Parece que há dúvidas sobre a ambição do mandato, há divisão sobre isso. Uns querem um mandato mais ambicioso, outros não tanto, mas gostaria de ouvir sobre isto. E muito obrigado. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado. A tolerância ficou a dever só aos seus 3 meses de ausência. E, portanto, só por isso. Senhora Secretária de Estado, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Sérgio Marques. Eu não podia estar mais de acordo com o que nos disse. As dificuldades, e são muitas, que temos pela frente nesta questão das vacinas, não nos devem impedir de trabalhar a sério sobre esta matéria. E é isso que a presidência do Conselho, assumida por Portugal, estará a fazer. Vamos levar o assunto ao Coreper, levar o assunto ao Conselho para debate também depois com o Parlamento Europeu em relação aos certificados de imunidade, ou como será que eles... Há várias coisas em relação aos certificados que convém clarificar. É melhor não ter a palavra passaporte, porque não se trata de um passaporte. Era bom que não tivesse só a palavra vacinação, porque é mais do que vacinação, e, portanto, a ideia de ter um certificado de imunidade talvez seja um bom caminho. A senhora Presidente da Comissão ontem falava em digital, porque são digitais, será um QR Code, possivelmente. A solução digital está agora a ser trabalhada, portanto, será que ela chamava um Digital Green Pass. Green por causa das green lanes, por causa exatamente da necessidade de assegurar que há aqui uma melhoria da circulação interna na União Europeia, logo que possível, logo que a pandemia o permita. Portanto, para melhorar esta liberdade de circulação. E dizia o Sr. Deputado, e bem, que há vários países, apesar de termos uma recomendação sobre o assunto, há vários países que foram além do que está na recomendação e tomaram medidas unilaterais de prevenção e de encerramento ou de restrição das suas fronteiras. A Comissão Europeia, os 2 comissários, o comissário Reinders e a comissária Johansson, enviaram uma carta aos Estados-membros manifestando preocupação sobre esta matéria. E também depois houve uma segunda carta escrita a estes 6 países que não coordenaram as medidas de restrição das fronteiras e, portanto, esperemos que
estas coisas possam ser feitas realmente num espírito de maior e melhor coordenação, sobretudo porque precisamos de preservar os corredores verdes para que os caminhões possam levar as matérias, para que não haja filas de caminhões nas fronteiras, os trabalhadores transfronteiriços também não vejam a sua vida afetada e, portanto, há aqui um trabalho importante a fazer de melhor coordenação na área das restrições de viagens. E talvez esta seja uma das razões pela qual, tratando-se de uma recomendação, que a Comissão prefere agora apresentar um instrumento legislativo no que respeita ao certificado, para que as coisas sejam coordenadas de uma forma com maior segurança jurídica. É verdade que, enquanto não sabermos todos estes elementos de quanto tempo é que uma pessoa está imune depois de ter tido a doença, de se as vacinas efetivamente cobrem todas as variantes dos vírus, todos esses elementos que são incógnitas, que a ciência tenta dar-nos respostas, precisamos aqui de algum tempo. E aqui esta adequação dos 3 meses para isto talvez não seja má, porque nos vai permitir ter um pouco mais de respostas enquanto a negociação dos certificados estiver a ser feita. Parte desse trabalho será feita por esta incubadora ERA, não é? A tal entidade que é o início da autoridade europeia para as questões da bioinvestigação e para as questões da biorresiliência. Esta entidade está a trabalhar para detectar, analisar e avaliar estas variantes do vírus, aumentando a sequenciação do genoma dos testes positivos para perceber de que variante estamos a tratar e depois precisa de desenvolver regulamentação que permita melhorar as vacinas que já estão adotadas, ou seja, vacinas que já foram adotadas e que precisem de ser melhoradas devem ter um processo de licenciamento mais rápido, porque é apenas um elemento adicional e que permita, assim, uma intervenção mais rápida das entidades reguladoras. E depois também o objetivo é aumentar a produção, fazer com que haja esta produção em larga escala e que esta entidade pode ajudar nesta coordenação das cadeias de abastecimento. Em português, esta entidade chama-se Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias. Portanto, há aqui um trabalho muito grande a fazer e, sobretudo, este trabalho tem, como diz o Sr. Deputado e muito bem, em relação às nossas RUPs, não é? Em relação às regiões ultraperiféricas que dependem a 100% do transporte para poder lá chegar, que dependem muito do turismo, estas questões são realmente fundamentais. Para lhe responder agora às outras perguntas, muito brevemente, plano de recuperação e resiliência, temos estado em contínuo contacto com a Comissão, foi entregue um draft do plano, esse draft tem vindo a ser trabalhado, vamos melhorando à medida que vamos conversando com os diferentes serviços da Comissão, vamos melhorando seguramente agora com esta consulta pública, que vai se refletir na elaboração do plano e esperemos que a versão final do plano, quando se for entregue, que esteja pronta para a aprovação. Portanto, a ideia é que se faça este trabalho todo prévio, de maneira a que depois não haja problemas quando a gente entregar o plano à Comissão Europeia. E, portanto, disso se trata, continuar a trabalhar e continuar agora, sobretudo, a trabalhar, incluindo os elementos desta consulta pública. Quanto à decisão dos recursos próprios, pois a decisão dos recursos próprios, neste momento, já foi aprovada pelos parlamentos de 7 países, ainda é pouco, mas muitos dos Estados com quem temos estado a conversar nos dizem que esperam ter essa autorização ou essa ratificação pelos Parlamentos agora, março, abril,
É fundamental que assim seja. Como sabe, o Sr. Primeiro-Ministro escreveu uma carta a todos os seus contrapartes, pedindo-lhe que acelerem esse processo, mas como também muito bem sabe, pela sua condição, isso é uma decisão dos Parlamentos e, portanto, há um limite ao qual os próprios governos se têm que ater, não é? Podem pedir, podem solicitar, mas os Parlamentos são soberanos nesta matéria, que é um elemento fundamental, não há dúvida que é, e que precisamos que esta decisão seja tomada para a Comissão Europeia poder ir ao mercado levantar os dinheiros que nos permitam depois financiar os planos de recuperação e resiliência. Sobre o futuro da Europa, já falo na segunda ronda. Obrigado, Sra. Secretária de Estado. É que a senhora vem cá há menos de 3 meses, portanto, está a pisar o risco. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Beatriz Gomes. Tem a palavra, Sra. Deputada. Beatriz, acabo de ser informado que não será possível contarmos com a sua imagem, mas a sua voz, sim. Portanto, se está a ouvir-me, Sra. Deputada? Parece que não. Muito bem. Deveria dar a palavra de seguida ao Sr. Deputado Bruno Dias. Ele deixou as suas ferramentas no lugar respectivo, mas não estando presente, falará certamente na ronda seguinte. E assim sendo, passaria à segunda ronda, dando a palavra em primeiro lugar ao Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Boa tarde, Sr. Presidente. Não sei se me veem. Se me veem. Agora sim. Agora sim, Sra. Deputada. Faz favor, tem a palavra. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, de forma muito especial, a Sra. Secretária de Estado. E começaria por constatar que, olhando para os nossos vizinhos do Sul, persistem ainda problemas graves por resolver, não obstante também o contributo que a União procurou dar na sequência do processo de Barcelona. E, aliás, já em 2015, na revisão da Política Europeia de Vizinhança, o principal objetivo definido foi precisamente a estabilização como condição essencial para a paz e para a prosperidade. A pandemia encontrou os nossos vizinhos do sul do Mediterrâneo com estes mesmos problemas e isto tornou ainda mais difícil a situação das suas populações. O facto de o crescimento económico não ter acompanhado o crescimento demográfico, julgo que nos permite antever enormes dificuldades, por exemplo, para os jovens destes países, e não podemos deixar de nos inquietar com o seu futuro. Há um dado que eu considero particularmente inquietante, o facto do PIB per capita ser inferior a 1/8 do PIB da União nestes países. Neste cenário, suscitam-nos também preocupação acrescida às migrações, pelos impactos que têm naqueles que são forçados a deslocar-se, pelas terríveis condições em que vêm as suas vidas suspensas e muitas vezes interrompidas, pela sua extrema vulnerabilidade face a redes criminosas de migração clandestina, tráficos de seres humanos, mas também pelo impacto que tem nos movimentos, nos países que acolhem as populações deslocadas. Ora, a nova agenda para o Mediterrâneo que a Comissão propôs reforça a urgência da resposta aos inúmeros desafios que estes países têm, mas que devem ser agora abordados num contexto que é muito mais difícil e que não pode deixar de ter em vista o objetivo da recuperação da situação socioeconómica muito agravada pela pandemia. Durante a crise pandémica, a União tem mobilizado recursos para apoiar a sua vizinhança meridional, que poderá também vir a ser beneficiada com um mecanismo de partilha de vacinas, e esta questão parece-nos fundamental
por um princípio de solidariedade de que não prescindimos, mas também porque o acesso global à vacinação é condição para podermos ambicionar a sair da situação de pandemia e a recuperar dos seus efeitos devastadores que estão a afetar a vida social e económica no mundo inteiro. E, aliás, é por isso que a União tem afirmado as vacinas como um bem comum mundial. Já em dezembro, o Conselho Europeu tinha-se mostrado determinado em relançar e em fortalecer esta parceria estratégica com a sua vizinhança do Sul, afirmou a sua vontade num combate conjunto à pandemia. Entretanto, Portugal assumiu a presidência após a reunião da semana passada. O Sr. Primeiro-Ministro, aliás, saudou esta nova ambição para a parceria com os países da vizinhança do Sul e destacou a sua importância para Portugal. E a Sra. Secretária de Estado também já aqui mencionou a importância deste trabalho e desta aliança, do relançamento e do fortalecimento desta aliança. E a minha questão, Sra. Secretária de Estado, é que avaliação faz da situação nestes países, o que entende que podemos antecipar e esperar do debate estratégico que foi anunciado no último Conselho e da própria agenda que a Comissão propõe, e fazendo menção à sua intervenção, entre o que nos aproxima e o que nos separa, vamos conseguir contribuir de modo efetivo para ajudar estes países e para, em conjunto, conseguirmos alcançar os objetivos que são comuns. E era esta a questão que lhe deixava. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de seguida a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento de novo as colegas e os colegas e os serviços, um cumprimento muito especial à Sra. Secretária de Estado, agradecendo o seu debriefing, e vou-me referir, neste caso, à última declaração que o Conselho Europeu fez, que se congratula com a possibilidade de colaborar com uma nova administração americana. Em pouco tempo, felizmente, Biden enterrou o fantasma geopolítico da America First e declarou que a América está de volta. E eu penso que é importante a perspectiva de colaboração com esta nova administração numa agenda transatlântica que se pretende forte e que inclua um diálogo estreito sobre segurança e defesa. Agora, a União Europeia, obviamente, tem que estar preparada para fazer a sua parte e para ser um parceiro forte, fiável, não só dos Estados Unidos, mas de outros que são parceiros regionais e também, não esquecer, as Nações Unidas. E tem que, para isso, aprofundar mais a cooperação em matéria de segurança e defesa entre os Estados-membros. É útil que aumente o seu investimento no setor da defesa, reforçando as suas capacidades civis e militares e a prontidão operacional, sendo que, no plano internacional, as mudanças que foram introduzidas pelo Tratado de Lisboa retiraram à presidência do Conselho da União Europeia, digamos, algumas atribuições e competências e deram-nas agora ao alto representante e ao presidente do Conselho Europeu. E desculpem, o alto representante fica sempre em itálico, porque desde a Rússia que temos aqui uma opinião menos positiva dele. Bom, mas de qualquer maneira, em todo caso, a presidência do Conselho da União Europeia ainda tem alguma capacidade, legitimidade, eu diria mesmo, influência. Contudo, in between, há duas questões que se alteraram em toda a conjuntura. Podem ser simultaneamente desafios, mas também oportunidades para a presidência portuguesa. E estas questões são, primeiro, a rivalidade crescente entre a China e os Estados Unidos e a eleição de uma nova administração americana, a administração Biden. E porquê é que são importantes? No que diz respeito à administração Biden, este disse recentemente na Conferência de Munique que quer restaurar
a relação transatlântica, portanto, mostrou-se empenhado em cooperar com os europeus numa Europa que ele chamou de unida e livre. Portanto, é preciso que os dirigentes europeus deem verdadeiramente sinais de resposta, porque a relação transatlântica é a base, é o pilar fundamental quanto a nós da ordem internacional, sem o qual, sem este pilar, a Europa perde seguramente centralidade. Ou seja, se a Europa quiser ser central, a única forma que tem é usar este pilar transatlântico. A segunda questão tem a ver com a rivalidade, as rivalidades, diria mesmo no plural, entre os Estados Unidos e a China e a forma como a União Europeia se tem relacionado com esta. Com muita ambiguidade estratégica, há grandes divisões entre os Estados-membros, nem todos têm a mesma política em relação à China e nesta altura vale a pena tentar superar essas ambiguidades, encontrar algumas coerências, nomeadamente na questão dos investimentos chineses em áreas estratégicas e também de uma resposta às questões dos direitos humanos, do dumping social e, sobretudo, de uma coordenação do ponto de vista dos Estados-membros. Em muitas dessas áreas, a proximidade entre a União Europeia e os Estados Unidos é muito maior que entre a Europa e a China, embora isto não queira dizer, obviamente, que nós deixemos de ter relações comerciais e outras com a China. Mas é desejável, quanto a nós, aproveitar a administração Biden de modo a conseguir articular uma estratégia comum relativamente à China, que, obviamente, esta administração Biden e Trump não é preciso sequer dizer para descobrirmos as diferenças. Portugal, finalmente, sendo um país atlântico, tem uma relação transatlântica histórica, está numa situação muito vantajosa, muito favorável para poder desempenhar esse papel. E a questão única que eu deixo à senhora Secretária de Estado é se neste âmbito que marca é que a presidência portuguesa vai tentar deixar. Eu diria que Biden é uma oportunidade para a Europa e para a presidência portuguesa do Conselho da União e que conviria e que valeria a pena não a perder. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Agora temos aqui um problema de organização. A senhora deputada Beatriz Gomes, na primeira ronda, não pôde intervir. E, portanto, temos duas soluções. Pronto, daí nós serei mais tolerante no tempo e, portanto, não terá uma resposta direta, mas terá quase. Faz favor. O gabinete e eu conseguia ouvir a sala, mas não conseguia intervir, então vim rapidamente. A senhora é uma vítima das novas tecnologias, mas nós cá estamos para reparar o que for reparável. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Secretária de Estado, boa tarde, deputadas e deputados. As perguntas que eu quero fazer resultam de várias preocupações que nós temos colocado. Uma delas é relativamente à desigualdade na distribuição, no acesso às vacinas. Portanto, os dados demonstram que a União Europeia, a par dos Estados Unidos, portanto, os Estados Unidos e a União Europeia são os territórios onde a vacinação progrediu mais e que esta vacinação está a sofrer atrasos significativos, principalmente nos continentes africanos, no continente sul-americano e no continente asiático. Sendo que no continente asiático, depois há diferenças, não é igual em todos os territórios. Mas aqui a grande preocupação é relativamente ao continente africano e ao continente sul-americano e as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente ao modo como Portugal e a União Europeia, mas neste caso Portugal, irá intervir para poder contribuir para corrigir este desfazamento no acesso a vacinas e também trazendo o que foram as declarações do Secretário-Geral da ONU, chamando a atenção ou destacando a importância de, infelizmente, esse argumento teve que ser aludido, ou seja, de que é para proteger o continente europeu de novas variantes que possam traduzir num novo surto, o aumento de casos. Portanto, é preciso garantir que as populações dos países do continente africano tenham acesso a vacinas. Eu penso que, embora esse seja um argumento humanitário que pode mobilizar
mobilizar o acesso às vacinas, é lamentável que tenha que ser a proteção do continente europeu que vá mobilizar a distribuição das vacinas. Mas isto é uma à parte. A minha pergunta concreta é sobre quais é que são os mecanismos que vão ser implementados pela União Europeia e pelo Estado português para garantir de modo a poder contribuir que o acesso às vacinas e o bloqueio que tem existido para inúmeros países. Portanto, isto também já foi alvo de pronúncia da União Africana, portanto, e é bastante importante que isso aconteça para promover uma igualdade e combater esta diferença. Outra preocupação, ainda sobre a gestão da pandemia, está relacionada com os campos de refugiados, ou seja, nós sabemos que os efeitos da pandemia de Covid-19 ou da infecção por SARS-CoV-2 tem um impacto grande na população refugiada, principalmente aquela que se encontra nos campos de refugiados, porque isso está relacionado com a precariedade das condições de instalação das pessoas nos campos de refugiados e pela insalubridade das habitações, também dificulta o cumprimento das normas de prevenção da própria doença. Portanto, também é importante saber quais é que foram os mecanismos que estão a ser implementados, por um lado, para melhorar as condições dos campos de refugiados, para garantir as medidas de confinamento, ou seja, o isolamento, a distância social, a higiene das mãos, a higiene respiratória, todas estas medidas estão efetivamente a ser implementadas nos campos de refugiados. Que informações é que tem sobre as taxas de contágio nos campos de refugiados? E depois outra preocupação que está relacionada com as notícias que foram publicadas recentemente sobre a tentativa de suicídio de uma mulher que se imolou num campo de refugiados. Portanto, isso quer dizer que continuamos em presença das condições dramáticas de vida que já existiam anteriormente, quando o campo de Mória existia antes do incêndio, e apesar da transferência, embora tenha havido uma transferência, não foram criados. Este campo provisório que acolheu a população pós o incêndio de Mória continua a não dar garantias de segurança àquelas populações. Portanto, o estado mental, o impacto mental, o impacto na saúde mental continua a ser bastante elevado e continuamos a encontrar poucas respostas robustas da União Europeia para uma efetiva correção desta situação. Portanto, são estas as três questões que eu quero colocar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, também com direito a uma tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. Esta dinâmica dos trabalhos parlamentares vai-nos pregando partidas. Eu pensava que tinha chegado pontualmente a horas de me darem a palavra na primeira ronda e, afinal, tinha havido aqui uma alteração e falamos na segunda ronda, agradecendo a tolerância do Sr. Presidente. Procurando ser breve e objetivo nas questões, gostaria de começar por agradecer as informações da Sra. Secretária de Estado. Há um aspecto que importa, julgo eu, clarificar, que a Sra. Secretária de Estado referiu inicialmente que há 3 vacinas que estão autorizadas na Europa e mencionou a Pfizer, a Moderna e a AstraZeneca. Eu julgo que é indispensável contrariarmos mal-entendidos, evitarmos mal-entendidos e não alimentar fake news, não é? Como dizia o outro, porque, parecendo que é meramente semântica, nós, se estivermos a falar das 3 vacinas certificadas pela Agência Europeia do Medicamento, eu julgo que é inteiramente verdade, e é disso que estava a falar. Quem a ouvisse falar pensava que só havia 3 vacinas autorizadas na Europa, coisa que não é bem assim, não é? Até porque, pronto, quem a ouvisse falar ia pensar que só há 3 vacinas autorizadas na Europa. Até porque no quadro da União Europeia, estas políticas, como a Sra. Secretária de Estado bem mencionou, ainda estão integradas num contexto de um princípio da subsidiariedade e em que há competências nacionais que não foram, digamos, derrogadas. E nesse contexto,
nós, enquanto país, temos um debate em curso sobre a questão da diversificação das vacinas para fazer face a esta lentidão e esta dificuldade no programa de vacinação a nível nacional, mas depois há até Estados-membros e alguns que se pensaria que seriam insuspeitos em relação a estas matérias de encontrar outras alternativas e que já o fizeram e que não ficaram fechados nestas 3 opções, não é? Falava-se há dias no caso da Alemanha, por exemplo, ou de um dos Länder da Alemanha. E, portanto, há aqui um aspecto que fazia falta clarificar. Por outro lado, eu queria perguntar à Sra. Secretária de Estado que abordagem é que foi feita relativamente à questão do acesso dos países às vacinas e esta discussão mais ampla a nível global e o posicionamento que a União Europeia assume nesse âmbito. Ou seja, o Sr. Ministro esteve cá na Comissão, na última audição tivemos a ocasião de mencionar esta matéria, acompanhou, que sabemos, essa reunião. Há aqui um problema de eficácia, digamos assim, de capacidade de entrada em funcionamento do mecanismo COVAX, que é um mecanismo no contexto das Nações Unidas, no contexto da OMS, em que, naturalmente, a União Europeia e outras entidades, os países membros, os países da ONU devem empenhar-se e contribuir para que funcione. E depois, por outro lado, há um mecanismo paralelo, e foi este o termo que o Sr. Ministro utilizou, que é o mecanismo segundo o qual, ou mediante o qual, a União Europeia vai adquirindo mais vacinas do que aquelas de que precisa, para poder decidir que países é que vai, entre aspas, favorecer, que países terceiros é que vai favorecer dentro da famosa diplomacia da vacina, que é uma expressão que pode ser benfazeja, mas que levanta as maiores reflexões do ponto de vista ético e do ponto de vista do direito internacional. E eu gostava de perguntar que abordagem é que foi feita em relação a essa matéria, neste Conselho Europeu, relativamente à contribuição que a União Europeia, pelos vistos, tenciona fazer para o acesso de outros países no acesso às vacinas, nomeadamente até contornando ou poderá dizer complementando, eu estava a dizer substituindo com um mecanismo paralelo os esforços que se pudesse concentrar no mecanismo COVAX, neste multilateralismo da ONU. Um aspecto que eu queria colocar ainda, relativamente ao certificado de imunização, para fazer notar, por um lado, que estamos numa abordagem diferente daquela primeira abordagem que foi feita sobre um certificado de vacinas, que levantava múltiplas questões, que, digamos, há aqui uma nuance quando se trata de certificar alguém que já teve a doença e que está imunizado, alguém que faz um teste e o teste deu negativo, etc, etc. Eu gostava de perguntar à Sra. Secretária de Estado que reflexão e que abordagem é que está a ser feita para que este trabalho e esta discussão sobre mecanismos deste tipo possam ser equacionados e estudados no plano multilateral, ou seja, o contributo que possa ser dado para que isto não seja um mecanismo interno de um mercado interno, porque não estamos a falar de mercados internos, estamos a falar de outra coisa e de um problema de facto internacional que extravasa as fronteiras da União Europeia. E para terminar mesmo, Sr. Presidente, agradecendo, uma questão que tem ainda a ver com o ponto 2, com a questão da segurança e defesa e a questão da vizinhança sul, relativamente a um aspecto, agora sim, sobre a abordagem da União Europeia. O Sr. Ministro esclareceu-nos sobre a posição portuguesa em relação às questões do Saara Ocidental, para perguntar se neste relacionamento da União Europeia com estes países da vizinhança sul, se há ou não a constatação, a abordagem, o mencionar, quanto mais não fosse, da situação concreta do Saara Ocidental, de um tema político, objetivamente, que está colocado há muitos anos, mas que agora, com desenvolvimentos mais preocupantes, exigiria qualquer coisa mais do que ficarmos à espera do que lá na ONU eles possam dizer ou fazer, que é uma coisa que nem sequer é muito habitual que a gente veja nesse tipo de debates. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Secretária de Estado deveria ter agora 16 minutos para responder, mas, enfim, procurarei também ser flexível.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua flexibilidade, porque os tempos que correm exigem flexibilidade, realmente. Então, talvez começando por esta questão ainda das vacinas, para depois me concentrar um bocadinho mais nas questões da vizinhança sul e na pergunta da Sra. Deputada Isabel Meireles sobre as relações transatlânticas e a área de segurança e defesa. Aqui, em relação às vacinas, eu acho que o Sr. Deputado Bruno Dias tem toda a razão quando diz que só há 3 vacinas autorizadas pela Autoridade Europeia do Medicamento, assim é. Há outras vacinas a circular na Europa que não estão certificadas pela entidade europeia e essas não é ilegal, os países podem fazê-lo, obviamente, dentro do âmbito da subsidiariedade. Coloca-se agora, por exemplo, uma questão imediata. Essas vacinas, ao não estarem certificadas pela entidade europeia, entram ou não nos certificados, não é? Portanto, é um problema que teremos que dirimir em breve. Sabemos que há países da União Europeia que compraram vacinas russas, vacinas chinesas, vacinas a Israel, e outros que não compraram, mas que vão comprar, ou que tencionam comprar. Bem, portanto, tudo isto é possível, plausível, só temos é que saber depois o que fazer com essa informação e como é que vamos gerir esse aspecto. Quanto aos mecanismos de solidariedade, a COVAX é um mecanismo que tem basicamente dinheiro, não é? A COVAX é um fundo para aquisição de vacinas. O que é que se faz quando não há vacinas disponíveis no mercado para adquirir? Porque é aí que reside também, em grande parte, o problema. Todas as vacinas que estão a ser produzidas nos Estados Unidos não saem de lá. Todas são consumidas nos Estados Unidos. A União Europeia, as vacinas que estão a ser produzidas aqui, há uma parte das vacinas que estão na base dos contratos que foram feitos, nos contratos de aquisição prévia feitos pela Comissão Europeia. Se esses contratos estão a ser cumpridos, essa quantidade de vacinas fica com a União Europeia, mas tudo aquilo que as empresas farmacêuticas conseguirem produzir está disponível para venda, não é? E daí as preocupações de alguns dos nossos parceiros com a introdução daquele mecanismo de controle de exportação, não é? Os canadianos dizem, cuidado, não nos afetem a nossa necessidade de vacinas, porque nós estamos a comprar todas as nossas vacinas a vocês, não é? A vocês, isto é, na Europa, às farmacêuticas. Não é? E, portanto, este mecanismo de controle da exportação é importante para se ter clareza, é um mecanismo de transparência que é muito importante para nós também sabermos o que é que cada farmacêutica está efetivamente a produzir e como é que se está a comportar dentro do mercado europeu. Portanto, em termos de mecanismos de apoio a países terceiros, a COVAX tem o seu financiamento, a COVAX já começou a comprar as primeiras vacinas, elas destinam-se a 92 países de rendimento médio e baixo. Já foram entregues as primeiras doses de vacinas ao Ghana e, portanto, o mecanismo, a partir do momento em que começa a haver mais produção de vacinas, mais facilmente ele vai estar efetivo. E há muitas esperanças postas na vacina da Johnson & Johnson, porque é aquela que só tem uma unidade, só tem como é que se diz, uma toma, exatamente, só tem uma toma, muito obrigada, e as condições logísticas do seu armazenamento são mais fáceis, digamos assim. E, portanto, a partir do momento em que tenhamos a Johnson & Johnson, espera-se que a produção aumente bastante e que o mecanismo COVAX possa tornar-se muito mais evidente, muito mais assumir força. Independentemente do mecanismo COVAX, temos os mecanismos de apoio que têm estado já a funcionar, que são mecanismos bilaterais.
de apoio, por exemplo, aos países dos Balcãs. Alguns dos vizinhos têm feito doações das suas percentagens de vacinas para os vizinhos que se encontram em uma situação de necessidade. E, no nosso caso, Portugal já disse que 5% do total das suas vacinas, em momento oportuno, poderá ser disponibilizado para os países africanos de língua portuguesa e para Timor-Leste. Há esta possibilidade de o fazermos de forma bilateral, mas também está em estudo a maneira de nos podermos organizar de forma a que a própria União Europeia possa trabalhar em conjunto estas dádivas que alguns dos seus Estados-membros queiram disponibilizar. Portanto, neste momento não está ainda um mecanismo para lá do COVAX, é o que existe, mas é possível que alguns países possam abdicar de algumas das suas doses que não sejam necessárias e possam, efetivamente, tornar este mecanismo de apoio a nível europeu também. Não está instituído? Não está instituído. Alguns países reclamam-no e dizem que seria mais útil haver um mecanismo bilateral da União Europeia no seu conjunto para apoiar outros países do que termos estes países em que, por exemplo, Portugal pois apoia os seus mais próximos, a França fala se calhar para outros e portanto, criam-se aqui, mas são os mecanismos gerais e normais também da solidariedade que temos para com aqueles que nos são mais próximos. É também uma coisa natural e normal, eu diria. De todas as formas, o que importa aqui é que se consiga estender a maior capacidade, a maior possibilidade de vacinação a todos aqueles que estão à nossa volta. Isso não há dúvida nenhuma. Isso é fundamental. As Nações Unidas têm feito um apelo lancinante a que assim seja. Isso é necessário por uma forma de solidariedade, nomeadamente, e esse é um dos pontos que também se falou, criação dessa uma base de solidariedade que permita a vacinação de todo o pessoal médico e de enfermagem nos países africanos. Que seja pelo menos isso, que esse início possa ser feito. Vamos ver se consegue chegar a isso, porque realmente é absolutamente fundamental. Outra área que é também fundamental é fazer com que as vacinas cheguem aos campos de refugiados. E que possam realmente começar a ser levadas ali. São causas humanitárias que necessitam também de uma abordagem muito rápida e imediata, eu diria, porque a situação é muito difícil e tem toda a razão a senhora deputada quando alerta para a situação tão difícil e tão complicada das pessoas que vivem naqueles campos e agora ainda mais afetada com esta questão da pandemia. Não me esqueço que falei com a senhora deputada europeia, Marisa Matias, que tinha feito uma visita ao campo de Mória e que uma das coisas que ela dizia que lhe tinha gostado mais era ver as crianças que vinham ter com todos os visitantes, não era só com ela, e que dizia "Me no Covid, no Covid, no Covid", só para poderem ter um abraço. São situações de grande gravidade e muito difíceis que temos que gerir e temos que gerir com eficácia também, e isso é fundamental. Portanto, eu diria que a nível mundial nós vamos ter maior produção, cada vez maior produção, o que permite, por um lado, que haja maior disponibilidade de vacinas para venda, não é? Para quem tiver a possibilidade de comprar e, ao mesmo tempo, de acionar os mecanismos de aquisição da COVAX e, simultaneamente, melhorar os sistemas de apoio e de solidariedade, sejam eles bilaterais, sejam eles os que puderem vir a ser instituídos no quadro da cooperação europeia. Agora, os outros dois pontos que são também muito importantes em relação à vizinhança sul. Em relação à nossa vizinhança sul, esta é uma parceria que é extremamente importante. O grande problema tem sido
digamos que uma dispersão de diferentes possibilidades, entidades, formas de trabalhar com a nossa vizinhança sul. Temos o processo de Barcelona, temos outros processos, temos a cimeira que o Presidente Macron instituiu, da Cimeira das Duas Margens, temos vários processos que trabalham em conjunto com a nossa vizinhança sul, mas precisávamos aqui de uma articulação mais clara e mais forte e que, de alguma maneira, mimetize o que se faz com a parceria oriental. Que haja um conjunto institucional claro de cimeiras, de reuniões que possam ter lugar com periodicidade e que se estabeleça uma agenda verdadeiramente centrada em projetos concretos, na área do clima, na área digital, na bioeconomia, na economia azul, na modernização do próprio setor, dos setores produtivos, nas questões da energia, nas questões do turismo, são fundamentais, além de melhorar a cooperação entre os 5 países da região, que é mínima. Os 5 países entre si têm muito pouca articulação e muito pouca ligação do ponto de vista económico. E isto é tão mais premente quanto, como recordava a senhora deputada, nos últimos anos, nos últimos 25 anos, aconteceu que a União Europeia é hoje 8 vezes mais rica do que os países do Magrebe. Portanto, aumentou o gap de diferença entre a prosperidade europeia e a prosperidade dos países do Sul, desde que iniciámos o processo de Barcelona. 8 vezes. E isto é uma coisa que nos deve fazer pensar. Só na Tunísia, que é um país similar a Portugal, tem cerca de 11 milhões de habitantes, perderam-se 17 mil empregos só nesta área do turismo, que era um país que tinha a Tunísia tinha todas aquelas instalações de turismo, que está tudo fechado há um ano, basicamente. Se a isto somarmos as questões relativas à demografia, que eu tinha aqui uns dados que achei que eram muito interessantes, que 1/4 da população no Magrebe tem menos de 45 anos, enquanto que a União Europeia está longe destes números. Houve um aumento desde há 25 anos, portanto, desde o processo de Barcelona, um aumento da população do Magrebe em 57%, enquanto que a população europeia aumentou 6%. Portanto, isto significa que temos aqui uns desequilíbrios muito grandes e, se a isto somarmos os problemas da desertificação, os problemas da água, os problemas vamos dizer, de dificuldades de desenvolvimento económico, os problemas resultantes de alguma instabilidade política que ali se tem vivido. O que vão fazer aqueles jovens, não é? Que hipóteses têm? Como garantir que tenham emprego? Como garantir que construam as suas famílias? Portanto, há aqui um trabalho muito grande a fazer com os nossos vizinhos, ajudando-os a construir sociedades que sejam realmente mais prósperas e que possam sair desta crise de uma maneira mais verde, mais sustentável, mais digital, tudo isso que nós queremos também para nós. No fundo, o que nós queremos para nós não é nada diferente do que eles querem para eles próprios e, portanto, temos que ajudar neste percurso. Agora, precisamos de concentrar-nos em coisas concretas, precisamos de nos concentrar em projetos, precisamos de fazer com que haja uma melhoria também ao nível da juventude, ao nível da criação de emprego, ao nível do comércio, porque tudo isso gera emprego e gera valor para a sociedade. Sem esquecer, obviamente, os valores fundamentais, os direitos humanos, a democracia, que são basilares também na nossa relação com aqueles países, e sem esquecer a questão das migrações, porque, obviamente, depois de tudo isto que a gente falou, é muito possível
que em breve nós sejamos confrontados com novas vagas migratórias e que são totalmente compreensíveis em função destas circunstâncias e que temos que ver o que fazer, como vamos lidar com essa questão. E, sobretudo, fazendo de tudo, e isso a presidência portuguesa da União Europeia tem trabalhado muito nessa linha, de que precisamos de trabalhar com os países de origem, com os países de trânsito, ajudá-los para que haja maiores possibilidades dos jovens ficarem nos seus países e de forma próspera e segura. Quanto à outra questão fundamental posta pela senhora deputada Isabel Meireles, segurança e defesa. Este foi outro dos grandes temas que foi abordado pelos líderes e aqui não há dúvida que a grande questão que foi trabalhada foi como conseguir esta complementaridade entre o trabalho que a União Europeia está a fazer na área da segurança e defesa, seja nas suas missões militares ou nas missões civis, como fazer com que esse trabalho seja complementar daquilo que a NATO está a fazer. E houve um debate muito interessante sobre a autonomia estratégica, a famosa história da autonomia estratégica europeia, como é que isso se articula com a nova administração Biden e com o interesse que a nova administração refere, e como disse, as palavras do presidente Biden foram essas, uma Europa unida e livre. E esse tema é muito importante. Ou seja, a ideia de haver um reforço do investimento na área da defesa, um reforço na área das capacidades civis e militares, prontidão operacional, um reforço da capacidade de investigação, de inovação, uma ideia de que todo esse trabalho tem que ter um spillover positivo também para a sociedade, que dessa inovação e dessa investigação resultem bons resultados também para as empresas e para a sociedade no seu conjunto. Eu acho que isso são elementos de grande importância. E foi sublinhada esta necessidade de trabalhar com a nova administração americana, de trabalhar com a NATO, trabalhar em todas as áreas de segurança e defesa com a NATO, trabalhar com as Nações Unidas, reforçando parcerias com as Nações Unidas, trabalhar com os parceiros regionais. E daqui, dos parceiros regionais, aqui vem os Estados Unidos como grande parceiro da nossa parceria transatlântica. Haveria muito interesse de que o presidente Biden pudesse vir à Europa. Neste momento não está prevista, não há uma data para essa deslocação. No entanto, eu acho que todos os parceiros europeus gostariam que ela pudesse ter lugar. Houve uma participação por videoconferência do chefe do Departamento de Estado, o Sr. Anthony Blinken, por videoconferência na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros. O nosso ministro dos negócios estrangeiros também já falou pessoalmente, na qualidade de ministro dos negócios estrangeiros de Portugal, mas também de presidente do Conselho da União Europeia, também já conversaram. E, portanto, a mensagem é clara. Temos uma nova administração que promove e que apoia o multilateralismo, e isso é fundamental, em todas as áreas. Na área do clima, na área digital, na área do comércio. A reforma da OMC não se pode fazer sem esta nova administração Biden. Portanto, todas essas áreas do multilateralismo que são importantíssimas, e depois também na área da segurança e defesa, onde temos que continuar a trabalhar em conjunto. Ora, o que é que isso significa para o nosso relacionamento com a China? Isso significa que a União Europeia tem que ter aqui uma posição equilibrada, uma posição autónoma de decisão, de favorecimento dos seus interesses e da sua capacidade de decisão estratégica. Mas isso também não significa equidistância.
Nós sabemos que estamos muito mais próximos dos Estados Unidos do que estamos próximos da China, no que diz respeito a políticas relativas aos direitos humanos, às questões da democracia, às questões do dumping social, como falava a senhora deputada. No entanto, a China é também um parceiro, de alguma maneira, estratégico da União Europeia em tudo o que tem a ver com as questões económicas. Acabámos de assinar com eles um acordo de investimento que é muito importante para as empresas europeias. Portanto, a União Europeia tem que encontrar o seu caminho justo entre estas questões. E uma das maneiras também de o fazer é encontrar uma boa articulação e um bom equilíbrio em toda esta área do Indo-Pacífico. E aqui entra o nosso relacionamento com a Índia também, não é? Portanto, de tentarmos encontrar neste xadrez geoestratégico o papel que a União tem que ter de defesa também dos seus interesses. Interesses que estão plasmados na sua visão geoestratégica, e aqui entra esta questão da bússola estratégica também para a segurança e defesa, que é um elemento fundamental de tudo isto, mas que se compagina também com os seus interesses económicos e que se compagina também com os seus valores fundamentais. Quer dizer, as coisas têm que estar juntas. Segurança, defesa, interesses económicos e os seus valores de base. Eu acho que é esta a mensagem geral. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Voltamos agora à disciplina regimental para a última ronda. Os Srs. Deputados disporão de 2 minutos cada um, e a senhora de cada grupo parlamentar, e a Sra. Secretária de Estado responderá no final ao conjunto das questões. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Sim, senhora. Assim sendo, darei a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS. Mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Essencialmente, a questão que eu iria pôr foi a questão que a Sra. Deputada Isabel Meireles colocou e que tem a ver, efetivamente, com a relação transatlântica e com a preocupação que temos relativamente àquilo que foram as declarações iniciais por parte da União Europeia, no sentido de querer o estreitamento das relações com os Estados Unidos. E depois de se verificar realmente, por via desta necessária autonomia estratégica e de algumas declarações que também vieram ao público ultimamente, no sentido de que poderia haver um certo afastamento. Nós verificamos, por exemplo, que em 7 de novembro o Presidente do Parlamento Europeu referiu que o mundo precisa de uma relação com a UE forte, sobretudo nestes tempos difíceis. O Conselho também reafirmou a importância da parceria nas suas conclusões do encontro de 7 de dezembro. O Parlamento também espera uma cooperação mais estreita. A 2 de dezembro, a Comissão Europeia também apresentou uma proposta para uma nova agenda transatlântica, de modo a permitir uma parceria conjunta em vários assuntos. No dia 20 de janeiro, data do início da nova administração Joe Biden, os eurodeputados debateram a situação política nos Estados Unidos da América e também saudaram a tomada de posse do novo presidente como uma oportunidade para a Europa reforçar os seus laços com os Estados Unidos e ambos enfrentarem desafios e ameaças comuns ao sistema democrático. Na verdade, é esta questão que eu peço desculpa já respondida, só realmente enfatizar e saber aqui qual seria a perspectiva ou qual a perspectiva da presidência portuguesa relativamente a esta matéria. Já agora uma outra questão que também foi falada pela senhora deputada Isabel Rodrigues e que tem a ver com a questão do Sul. A questão do Sul a mim parece-me extremamente preocupante porque não só aumentará as migrações, mas com a situação relacionada com as vacinas aumentará as migrações, infelizmente, por pessoas que não tiveram acesso às vacinas. Isso poderá ser uma situação mais complicada do que aquela que inicialmente podemos pensar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, agradeço as informações que aqui nos trouxe. Muitas questões foram já naturalmente colocadas e respondidas e, portanto, estando os assuntos discutidos no Conselho Europeu da semana passada praticamente esgotados, permitia-me abordar outros dois aspectos laterais. Um, relativamente à prioridade dada pela presidência portuguesa ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Governo considera que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais é um instrumento fundamental para ultrapassar e responder à atual crise económica e social. A Sra. Secretária de Estado afirmou, aliás, até recentemente que é importante, cito, que para além das transições digital e climática, o Pilar Europeu dos Direitos Social esteja no centro do mecanismo de recuperação e resiliência. Ora, o problema é que as competências da União nesta matéria são poucas ou nenhumas. Aliás, a União tem cometido talvez um erro nesta matéria, que é o de adotar sucessivamente declarações que depois não têm o poder de, posteriormente, implementar. Neste contexto, apostar no Pilar Europeu dos Direitos Sociais pode ser apenas uma proclamação sem efeitos práticos. Na prática, a União Europeia não tem nenhum mecanismo eficaz para controlar e garantir a sua aplicação nos Estados-membros. Pergunta-se, pois, se esta prioridade não comporta o risco de criar falsas expectativas quanto a uma Europa social que depois não se consegue cumprir, ainda mais neste contexto de crise pandémica, e Portugal concluir, por isso, a sua presidência com um balanço negativo da sua presidência. Uma segunda questão, muito rápida, prende-se com o Programa Europeu SURE, de proteção de trabalhadores e empresas. A 15 de outubro de 2020, a Presidente da Comissão Europeia declarou que Portugal iria receber em breve 5,9 mil milhões de euros ao abrigo deste programa, e o que é facto é que Portugal recebeu, de facto, os primeiros 3 mil milhões de euros no dia 1 de dezembro de 2020 e de lá para cá, ao que sabemos, não aconteceu mais nada. A 2 de fevereiro de 2021, a Comissão Europeia disponibilizou 14 mil milhões de euros a 9 Estados-membros e Portugal penso que não terá recebido nada. E, portanto, pergunta-se se confirma que isso aconteceu e para quando, acontecendo, para quando estará prevista a próxima tranche para Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. Não sei se a Sra. Deputada Beatriz Gomes pretende intervir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou intervir. Obrigada. Então, assim sendo, Sra. Secretária de Estado tem 4 minutos para responder a estas questões formuladas. Muito obrigada. Sr. Presidente, eu responderia ainda, apesar da Sra. Deputada Beatriz Gomes não queria fazer mais perguntas, tenho aqui uma coisa ainda para lhe dizer, porque ela falou uma coisa muito importante que eu me esqueci, que é a importância de começarmos também depois a ver estes certificados, qual seja o nome que a gente lhe vai chamar, a nível da OMS. Quer dizer, não fazer só uma coisa que seja só para nós podemos começar por fazer uma coisa nossa, mas depois temos que ter a noção de que é importante que estes certificados possam depois ser vistos internacionalmente e certificados também pela OMS a um momento dado. Eu recordo que aqueles nossos caderninhos de vacinas que nós todos tínhamos, quando íamos sei lá, à Costa Rica ou à Colômbia, como eu tive que ir, tínhamos que ter a certificação da vacina da febre amarela e, portanto, isto era certificado, era um certificado internacional de vacinas. Quanto aos outros aspectos que foram referidos, volto a deixar claro a importância, como dizia o Sr. Deputado Francisco Oliveira, da relação transatlântica. Sem dúvida nenhuma, esta é inequívoco. A União Europeia deixou bem claro, os líderes deixaram isto sempre bem claro, de que a relação transatlântica é um elemento fundamental da relação externa, das relações externas da União Europeia, quer para esta vertente multilateral, quer pelo relacionamento direto e bilateral, quer por tudo o que tem a ver com a segurança e defesa e a cooperação no quadro da NATO. Portanto, é um aspecto central de todo o nosso relacionamento externo. Isso não restam dúvidas aqui nenhumas em relação a esta matéria. Agora, dito isto, precisamos de saber como é que nos articulamos com os Estados Unidos para depois trabalharmos também os nossos interesses noutros contextos, obviamente. Quanto às outras perguntas que foram feitas sobre, por exemplo, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, vamos lá ver. É uma
é uma decisão corajosa nós tratarmos de que a defesa dos direitos sociais e da Europa social seja uma marca da União da presidência portuguesa. Porque não é fácil, não é um tema fácil, mas é um tema urgente e fundamental. No momento em que se perdem milhares de empregos na Europa, no momento em que está em curso uma transição digital e climática que necessita da preparação de uma verdadeira agenda das competências na Europa, no momento em que os cidadãos têm uma grande preocupação sobre as questões de saúde, sobre as questões de educação, sobre a sua reforma, sobre o seu salário, nós íamos falar de quê? Temos que falar da Agenda Social Europeia, que faz todo o sentido. Aliás, saiu agora o último Eurobarómetro, onde aparece claramente, perguntando aos cidadãos europeus quais são as suas preocupações, são estas. Eu vou ter emprego? E se este emprego desaparecer, que emprego é que eu vou ter? E os meus filhos vão ter educação? E como é que vamos fazer para melhorar o nosso Sistema Nacional de Saúde? Como é que vamos fazer para o momento em que eu me reformar? Ainda vai haver dinheiro para a minha reforma? Essas são as grandes preocupações das pessoas. E, portanto, a ideia de nós promovermos esse debate, discutirmos essa matéria, mesmo sabendo que as questões de saúde e as questões dos aspectos sociais são da responsabilidade, em primeira linha, dos Estados-membros, nada impede que a gente se articule, que a gente converse, que a gente debata estes temas, que são os temas que são realmente, que estão no coração das preocupações dos cidadãos. A Comissão Europeia vai apresentar um plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e vai fazê-lo amanhã ou depois. Esse plano de ação esperamos nós que traga metas concretas, metas para o trabalho, metas para o emprego, metas para o apoio à luta contra a pobreza, por exemplo, metas em relação às crianças e à luta contra a pobreza infantil, metas que falem, por exemplo, da formação profissional. Esperamos que sim, que a Comissão esteja a trabalhar nessa linha e que nos traga esse plano de ação. É um plano de ação da Comissão, certo? A Comissão compromete-se a fazer o que tem a fazer nesse plano de ação. Mas há recomendações para os Estados-membros, para os parceiros sociais. E é toda essa gente que nós queremos juntar no Porto. Os parceiros sociais, a sociedade civil, a academia, os chefes de Estado e de Governo, para discutirem uma matéria que está no coração das preocupações dos cidadãos. Portanto, o verde é fundamental, sem dúvida. Não podemos sair desta crise se não sairmos mais sustentáveis. Não podemos sair desta crise se não sairmos mais digitais, mais capazes de trabalhar com o mundo digital. Mas também não vamos sair desta crise se não enfrentarmos as questões sociais. Porque quem foi que perdeu o primeiro emprego? Foram os mais vulneráveis, foram as mulheres, foram os migrantes, foram as pessoas que têm mais problemas. Esses foram seguramente os primeiros a perder o emprego. E nós temos que olhar para isso. O que fazer agora com a retoma? Portanto, há aqui temas que não são fáceis de encontrar, não se trata de assinar um grande tratado, como tivemos a felicidade de poder fazer em 2007, ou não temos um tratado para assinar durante a nossa presidência, mas temos temas fundamentais que exigem que da presidência portuguesa a coragem de fazer este debate. E por isso temos tido em todos os campos em que temos vindo a discutir com os parceiros sociais, com a sociedade civil no seu conjunto, com o Parlamento Europeu, com os chefes de Estado, todos nos incentivam a ter este debate. E, portanto, aí vamos, e vamos ver o que depois, no fim, conseguiremos alcançar.
Eu acho que este tema e outros da presidência portuguesa são fundamentais. Pronto, fica para outro dia depois a conversa do Shure. Muito obrigada, Sr. Presidente, e grata pela sua anuência de falar um bocadinho mais. Sr. Presidente, só para recordar a necessidade da resposta sobre a conferência sobre o futuro da Europa. Bem, Sr. Deputado, a Conferência sobre o Futuro da Europa, neste momento estamos a discutir e esperar que possamos levar ao Comitê dos Representantes Permanentes um mandato para o Conselho. Têm sido feitas longas e construtivas discussões com o Parlamento Europeu sobre esta matéria, com a Comissão Europeia e, portanto, esperamos em breve poder ter uma articulação e podermos ter uma declaração conjunta das três entidades. E esperamos mesmo, porque não há muito espaço para não fazer isto, porque ou é agora ou não sei muito bem quando é que se vai fazer, não é? Temos 18 meses, basicamente, para fazer a conferência, ou até menos, se calhar um ano, para que isto aconteça, e tem que acontecer entre março de 2021 e março ou maio de 2022. Estão neste momento, eu acho que as negociações estão a correr bem. Há aqui uma questão de governança, de como organizar a conferência que não foi fácil encontrar um caminho, mas esperamos que sim, que em breve possamos ter uma declaração conjunta e a esperança de todos é que neste 9 de maio se possam lançar as primeiras conferências nacionais ou europeia sobre esta matéria, porque os cidadãos não compreendem, quer dizer, porque é que isto há tanto tempo que estamos a dizer que vamos fazer e não se concretiza. Certo é que há a pandemia e temos que tomar tudo isso em consideração, mas se é para tratar dos interesses dos cidadãos e daquilo que as pessoas querem discutir, temos que começar a fazê-lo e fazê-lo muito em breve. Muito obrigada. Damos assim por concluída esta audição. Peço desculpa de não a acompanharmos, mas o nosso staff encarregar-se-á disso. Mas vamos continuar a nossa reunião, temos ainda um ponto a tratar. E muito obrigado uma vez mais pela disponibilidade e pelo esclarecimento que nos trouxe, Sra. Secretária de Estado.